E a gente começa esta edição do CN Notícias ao vivo aqui de São Paulo, são 9 horas e 35 minutos, mostrando um gesto do Papa Francisco. A caridade dele mais uma vez alcançou o Brasil, dessa vez a região norte do nosso país. No Pará, o hospital de campanha de Marabá recebeu a doação que deve ajudar num melhor atendimento, especialmente às populações indígenas da região. A nossa equipe conversou com Dom Vital Corbellini, ele que fez a entrega do presente em nome do Papa. Na manhã de segunda-feira, dia 13 de julho, no Hospital de Campanha de Marabá, foram entregues um respirador pulmonar e um medidor de temperatura provenientes do Papa Francisco pela Nunciatura Apostólica. Estes aparelhos servirão mais para os povos indígenas, porque dentro do hospital existe uma ala só para os povos indígenas, mas é claro que servirão também para outras pessoas necessitadas daquele hospital. A ação foi bem concorrida, com a presença de leigos e leigas da imprensa local e de sacerdotes de Marabá. Foi mais um gesto caritativo do Papa Francisco, através do Núncio Apostólico Dom Giovanni Daniello, que nos presenteou com respirador e com medidor de temperatura. Nós sabemos o carinho que o Papa Francisco possui para com a Amazônia. E pelo fato de que nesta pandemia os povos indígenas são os mais vulneráveis, na qual o vírus atingiu a muitos deles na infecção e com mortes, infelizmente. Estas ações vêm para salvar vidas diante da pandemia, na qual devemos primar como mandamento da lei do Senhor Jesus Cristo, salvar vidas. Nós agradecemos a Deus Unitrino por esta ação serviçal de desprendimento e de caridade da Igreja para com os mais necessitados, na família, na comunidade e na sociedade. O Senhor abençoe a todos e dê-se a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, e a Agência Nacional de Saúde, a ANS, derrubou a obrigação de planos de saúde de cobrir testes sorológicos para identificar o novo coronavírus. Em outro assunto, a Câmara dos Deputados ampliou o leque de profissionais que trabalham no combate à pandemia que poderão ser indenizados. Vamos a Brasília conversar com Otávio Martins sobre esses assuntos. Bom dia, Otávio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. A ANS, a Agência Nacional de Saúde, conseguiu derrubar essa liminar aí que permitia, na verdade, dava obrigação dos planos de saúde aí de cobrir os testes sorológicos para identificar o coronavírus, né? São aqueles que identificam se as pessoas já tiveram contato com o vírus. Então, a ANS conseguiu derrubar essa obrigação dos planos no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que fica em Recife. Essa decisão ela foi tomada por somente um magistrado, que é o doutor Leonardo Augusto. Essa decisão ainda será revista pelo plenário do TRF5, mas a princípio fica aí então derrubada essa liminar que autorizava aí os planos de saúde a cobrirem esse teste sorológico para o coronavírus. Uma das justificativas foi que esse teste em larga escala poderia colocar em risco não só a população, mas também os profissionais. A Câmara dos Deputados também avançou aí num projeto para as pessoas para os profissionais de saúde que combatem aí o coronavírus, e não só para esses profissionais de saúde. Foi aumentado o leque de pessoas que poderão receber indenização caso fiquem impossibilitadas de trabalhar por muito tempo, ou então inválidas, ou até mesmo para aquelas pessoas que perderam parentes aí próximos para o coronavírus. Entraram nessas profissões aí, por exemplo, fisioterapeutas, nutricionistas, coveiros, pessoas que trabalham em necrotério. Então, foi ampliado esse leque de opções de pessoas que poderão receber essa indenização em caso morram, né? Essas pessoas aí, quem recebe são os parentes, ou que fiquem invalidadas de trabalhar por um longo tempo ou até permanentemente. Otávio, aproveitando ainda antes de encerrar a participação, queria que você contasse para a gente um pouquinho da agenda do presidente Jair Bolsonaro aí essa semana ainda. O presidente Jair Bolsonaro está com o coronavírus, então está afastado, ele se recupera bem em casa, tem trabalhado por videoconferência, e hoje terá uma videoconferência
importante aí no início da tarde. O que acontece é que o marco legal do saneamento básico será sancionado. Um projeto bastante importante em várias áreas, principalmente nelas aí, para oferecer dignidade e saúde às pessoas, né? O marco legal do saneamento básico permitiu aí que entre as empresas privadas entrem aí para fazer obras nesse setor. Antes eram só empresas do governo, empresas públicas, então às vezes as dificuldades eram maior, até por conta do dinheiro que é curto. Então, com a entrada aí do capital privado nessas obras, nessas construções, fica melhor. Então, melhor até além da saúde, né? Também os investimentos. Isso fica ainda mais importante no momento em que a gente vive uma pandemia que infelizmente já vitimou aí mais de 73 mil pessoas. O país tem um total de quase 2 milhões de casos confirmados, já passamos do 1 milhão e 900 mil casos confirmados do novo coronavírus. O país se mantém aí também como o primeiro no ranking de pessoas recuperadas. Temos aí mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que já conseguiram vencer o coronavírus. Tá bem, Otávio, obrigado pelas informações, né? Uma notícia boa aí que o número de recuperados no Brasil está aí no ranking mundial, em primeiro lugar, graças a Deus, né, de pessoas recuperadas. Mas tem notícia ainda que preocupa a gente: a pandemia do novo coronavírus pode continuar em ritmo de expansão no estado de São Paulo, até pelo menos no início de 2021. Em janeiro, deve iniciar um movimento de descida. A previsão é do diretor-geral do Instituto Butantan, Dimas Covas. Segundo ele, mantido o isolamento atual no estado, que está entre 45% e 50%, a taxa de contágio deverá se estabilizar de fato ou atingir o valor 1 entre setembro e novembro de 2020. Isso fará com que a curva de casos confirmados e óbitos inicie uma descida no início de 2021. A taxa de contágio 1 significa que 100 pessoas estão transmitindo para outras 100 pessoas. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na tarde de ontem, mais de 417 pessoas, infelizmente, faleceram em razão da Covid-19, apenas em 24 horas. O estado também contabilizou em 24 horas 12 mil novos casos de Covid-19. Assim, são mais de 386 mil pessoas infectadas pela doença em todo o estado de São Paulo. Entre o total de casos diagnosticados com Covid-19, estão recuperados 240.184 pacientes, sendo que 52.988 se recuperaram após internação. André Cunha para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. O Rio de Janeiro lançou esta semana o Telesaúde, um serviço de atendimento virtual para pacientes da rede municipal. Os detalhes com a Silvia Gonzaga. A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou uma central de atendimento médico virtual chamada Telesaúde Rio de Janeiro. E a previsão é que sejam atendidas até 10.500 pessoas por mês. Segundo a Prefeitura, os pacientes que tiveram o seu acompanhamento médico de rotina afetado pela pandemia da Covid-19 ou aquelas pessoas que vivem em área de risco poderão ter acesso às consultas de rotina através desse serviço de videoconferência. Para acessar o sistema será necessário ter um computador ou um celular com acesso à internet e também fazer o seu cadastro no agenda.saude.rj. O serviço funcionará de segunda a sábado, de 8 às 20 horas. E através desse serviço também será disponibilizado a emissão de receitas, laudos e solicitações de exame. O padrão de acesso virtual terá a segurança dos protocolos recomendados pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro segue na sua luta de conscientização da população sobre a importância de utilizar as máscaras e fazer com que não aconteçam as famosas aglomerações, principalmente nas áreas de lazer. A Prefeitura do Rio e a Vigilância Sanitária seguem no serviço
incansável, né? Muitas vezes aplicando multas e outras vezes conscientizando a população sobre a importância de fazer a sua parte nessa luta contra o coronavírus. E nós queremos lembrar que cada um fazendo a sua parte, cada um sendo responsável, nós cuidaremos da nossa saúde e cuidaremos da saúde comum. Silvia Helena, do Rio de Janeiro, para o Canção Nova Notícias, primeira edição. Bom, a seguir, a gente mostra os dados do relatório das Nações Unidas sobre a situação da fome no planeta. Agora você fica com a imagem ao vivo da capital paulista. Hoje os termômetros variam entre 13 e 17 graus. O intervalo é rápido, a gente volta a seguir. Estamos de volta. O Reino Unido anunciou que vai banir uma empresa chinesa multinacional de equipamentos para redes e telecomunicações. A notícia é um dos destaques do noticiário internacional. A manchete do americano The New York Times afirma: ressurgimento de vírus ameaça a economia dos Estados Unidos. Segundo o jornal, a economia dos Estados Unidos está caminhando para um outono tumultuado, com escolas fechadas, novos fechamentos do governo e uma quantidade incerta de apoio federal às empresas e trabalhadores desempregados. Mas todos com a esperança de uma rápida recuperação da recessão no outono, à medida que o vírus recuasse. E o The Guardian destaca: mídia chinesa reclama a proibição britânica da Huawei, enquanto Trump reivindica crédito. A mídia estatal chinesa reclama uma retaliação pública e dolorosa contra o Reino Unido por causa da proibição da Huawei das redes 5G do país, já que Donald Trump parecia levar o crédito pela decisão. Após o anúncio da Grã-Bretanha de que a Huawei seria retirada das redes telefônicas do país em 2027, o Global Times, jornal estatal, disse em um editorial que a China não poderia permanecer passiva. O Le Monde destaca: as fronteiras europeias abrem e fecham de acordo com os picos de casos. A reabertura para 14 países não europeus, em vigor desde 1º de julho, já poderia ser posta em prática. Dentro da área Schengen, o retorno ao normal também parece distante. O número de contaminações e, às vezes, até hospitalizações está aumentando em uma série de países europeus e está alimentando o medo. A segunda onda do Covid-19 já está à vista? Vários governos adotaram rapidamente medidas que geram controle em muitos aeroportos. Em Portugal, a Caritas convocou a população para um movimento de solidariedade aos necessitados da pandemia. A pandemia trouxe para a Europa uma crise financeira que não era assistida no continente europeu há muitos anos. E aqui em Portugal não é diferente. Com o aumento do número de desemprego e também da crise financeira em vários setores da economia, o número de pessoas que adentrou ao nível mais baixo de pobreza aumentou. Várias instituições estão fazendo trabalhos para auxiliar essas pessoas. Dentre elas está a Caritas Portuguesa, uma instituição da Igreja Católica, que ontem, dia 14, publicou um Manifesto Nacional de Solidariedade, pedindo às pessoas que deem donativos à Caritas para que ela possa fazer um trabalho assistencial a essas pessoas que mais necessitam. No mês passado, de junho, a Caritas auxiliou 3.371 pessoas, sendo que 49% dessas pessoas são pessoas que entraram após a pandemia a esse nível mais carenciado. O presidente da Caritas diz que é necessário olhar e focar na pessoa, esse é o principal intuito. No mês passado, a Caritas tinha um fundo de 130 mil euros, que equivale a mais ou menos 650 mil reais. Mas é necessário manter esse fundo para que as pessoas possam ser assistidas até ter condição de melhorar a sua vida, arrumar emprego e sair deste nível de pobreza. Cíntia Santos, de Lisboa, para o Canção Nova Notícias. Olha aí, por causa da pandemia, a fome pode atingir cerca de 130 milhões de pessoas. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o ano passado registrou aumento do número de pessoas que não têm acesso à comida.
De acordo com o último relatório sobre o estado da segurança alimentar e da nutrição no mundo, apresentado esta semana, quase 690 milhões de pessoas sofreram de fome em 2019. O número é 10 milhões a mais que em 2018. O maior número de pessoas famintas encontra-se na Ásia, com 381 milhões. Situação crítica também na África, com 250 milhões de pessoas em risco alimentar. A América Latina aparece como o terceiro continente mais preocupante, 48 milhões de pessoas. Este é o 5º ano consecutivo de aumento da fome neste continente, segundo o relatório. Embora a África seja a região onde os níveis mais altos de insegurança alimentar total são observados, é na América Latina que a insegurança alimentar está aumentando mais rapidamente. Cresceu de 22,9% em 2014 para 31,7% em 2019. A América Latina também aparece na pesquisa como sendo o continente mais caro para se manter uma alimentação que atenda às necessidades energéticas mínimas. $1,50 por pessoa ao dia, o que é 34% mais caro do que a média global. Já para manter uma alimentação saudável, se gastaria $3,98 por pessoa ao dia, o que seria impossível para aproximadamente 104 milhões de latino-americanos. Estima-se que por causa da pandemia de Covid-19, em 2020 serão 132 milhões de pessoas a mais a sofrerem com a falta de alimento em todo o mundo. Portanto, com a pandemia, o total nessas condições poderia passar de 800 milhões, ou seja, cerca de 10% da população mundial. O economista-chefe da FAO, agência da ONU responsável pela alimentação, alertou que é possível mudar esse cenário com uma colaboração mundial. Os países precisarão de um reequilíbrio das políticas agrícolas, incentivos para investimentos e ações políticas mais sensíveis à nutrição ao longo de toda a cadeia de fornecimento de alimentos para reduzir as perdas, por exemplo, e aumentar a eficiência em todas as etapas. Hoje sabemos que com essa pandemia temos uma grande oportunidade de reduzir o desperdício, de aumentar a consciência do valor da distribuição e da oferta de dietas saudáveis no mundo. O observador da Santa Sé na FAO, Dom Fernando Arellano, deu uma entrevista ao site de notícias do Vaticano, onde reforçou o conceito de distribuição alimentar. O mundo vai precisar investir em solidariedade, conquistada através da paz entre as nações. É preciso investir em cooperação internacional, unir as mãos para vencer a fome e a desnutrição. A seguir, o ensinamento de um santo do século XIII para testemunhar e lidar com as polarizações que o mundo enfrenta hoje. CN Notícias está de volta e nós vamos conferir agora a previsão do tempo. A quarta-feira no sul amanheceu fria e com condições para geada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No decorrer do dia, o sol predomina, mas as temperaturas continuam amenas. Em Curitiba tem um pouco mais de nebulosidade, porém não chove. O interior de São Paulo e Minas Gerais segue com tempo firme. Muitas nuvens se formam entre o leste dos estados do sudeste, causando chuva. As temperaturas não sobem muito. Já no centro-oeste, o ar seco predomina, portanto não há condições de chuva. Baixos índices de umidade são previstos para o período da tarde. Faz sol também em toda a região norte e as temperaturas continuam elevadas. Não chove no Acre, Amazonas, Rondônia, Pará e Tocantins. Nas demais localidades, há condições para pancadas isoladas de chuva. Tempo firme e dia ensolarado por todo o interior nordestino. Pode haver instabilidade, principalmente no litoral da Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba. Hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Boaventura. Veja como esse santo italiano do século XIII pode nos ensinar a testemunhar Cristo nos tempos de hoje e a transmitir a paz. Um bom dia a você, meu irmão, um bom dia a você, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje a Igreja celebra
é a memória de São Boaventura. São Boaventura é um santo franciscano, inclusive ele foi superior da ordem franciscana do século XIII. E fazendo referência ao carisma franciscano, nos recordamos o quanto São Francisco é um santo a ser recordado sempre por todos nós. O quanto ele contribuiu para a difusão do Evangelho, o quanto ele contribuiu para testemunhar Cristo no mundo em que vivemos e, sobretudo, em relação ao testemunho de paz. Cristo é a nossa paz. Por sua Páscoa de morte e ressurreição, Jesus nos reconciliou com Deus. É a sua nova e eterna aliança. E por isso, nós também, como cristãos e cristãs, somos chamados a difundir a paz de Cristo Jesus. Inclusive, São Francisco, ele tem uma oração tão bonita que nós cantamos, né? Oração pedindo pela paz, para que tenhamos um coração repleto do amor de Deus, um coração que manifesta esse amor através da promoção da dignidade dos nossos semelhantes. O próprio Jesus nos ensina no Evangelho das bem-aventuranças, no Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Devemos superar toda onda de violência, inclusive a violência através da internet, das redes sociais, quando por muitas vezes nós agredimos os nossos semelhantes com inverdades, meias-verdades, com falsidades, as fake news. Irmãos e irmãs, sejamos promotores da paz de Cristo Jesus, como foi São Francisco, como foi São Boaventura. Que Deus nos abençoe com a bênção da paz. Obrigado, Padre Wagner Ferreira. É isso aí, vamos levar a paz e assim a gente termina o CN Notícias e volta a se encontrar meia-noite no programa de Mãos Unidas. E aí a gente vai junto até as 2 da manhã. O programa é um grande momento de intercessão da família Canção Nova. E o público pode participar ao vivo por telefone ou enviando pedido de oração através de WhatsApp ou e-mail tvcn.saopaulo@cançãonova.com. Até lá, família Canção Nova. Mas agora chama os pequenos, porque vai começar o Cantinho da Criança.